conhece ou já viu alguém que tenha desencarnado através de um acidente de carro, de avião ou qualquer outro tipo de acidente, como bater a cabeça no chão e ter morrido? Nesse vídeo eu te explicar o que é que acontece com essas pessoas quando elas morrem dessa maneira. Bom, eu, Cássio, já atendi diversas pessoas e diversos espíritos que tiveram situações trágicas na parte do seu desencarne, do desligamento do corpo físico, ou seja, ali no processo de morte, né, do corpo físico, porque ninguém morre, né? As pessoas somente elas apenas saem desse plano e vão para outro plano. Então, o que acontece? Por exemplo, um grande fenômeno, né, que aconteceu agora foi com Marília Mendonça, onde ela teve um acidente de avião e ela morreu, desencarnou. Né? O corpo físico dela morreu, mas ela ainda continua, a alma dela continua viva. Então, o que acontece com pessoas, o que acontece com os espíritos quando eles morrem assim? Vamos lá. Alguns deles, a maioria dos espíritos que morrem em acidente de carro, de avião, de moto, em um acidente trágico, bateu a cabeça, enfim, a maioria deles, eles ficam desnorteados, porque foi algo muito rápido, foi algo muito, sabe, um impacto muito grande. Então, na época quando Marília Mendonça morreu, eu me conectei com a energia dela e eu vi claramente a energia de confusão, de tipo, do que está acontecendo? Né? E não apenas com ela, mas diversos outros espíritos que eu, Cássio, lidei na hora da morte. De tipo, o que está acontecendo comigo? Né? Onde é que eu tô? O meu corpo físico, porque, gente, é tudo muito rápido, um acidente é rápido demais. Então, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, né, eles passam por esse processo de desligamento do corpo físico, já que foi algo muito rápido. Então, muitos deles se sentem muito confusos, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está passando, a família chorando e o corpo físico ali, né, que sofreu um impacto ali do acidente. Então, gera uma confusão muito grande de eu tô morto, eu tô vivo. E a maioria desses espíritos só querem dizer para os seus familiares que eles estão vivos, que existe algo além do plano físico. Então, as pessoas que desencarnam, que têm o desligamento através de acidentes, eu não vou dizer que é um processo fácil, porque não é. Primeiro, eles passam por um pouco de desespero ali, ainda mais se ele não trabalhar a espiritualidade deles. Eles passam por um pouco de desespero, porque eles, né, a vida toda achando que era isso, que não tinha algo talvez espiritual, não tinha uma conexão espiritual muito forte. Então, fica um pouco complicado. Mas depois de um tempo, né? Não existe um tempo, mas o tempo é da maneira de falar que eu estou falando aqui agora. Mas depois de um período, eles começam a se conscientizar, né? De que não existe mais o corpo físico e eles estão agora em outro plano espiritual. Eles estão agora em um plano extrafísico. E eles começam a aprender como lidar agora com esse novo plano em que eles estão. Então, se você conhece ou já viu alguém que teve uma morte muito súbita, possivelmente esse espírito ele passou pelo processo. E muitos espíritos também começam a reviver esse acidente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Por quê? Eles ainda acham que estão com o corpo físico. Então, o que o mental deles, né? O que o mental deles vai trazer? A imagem do corpo físico, como machucado, né? Só que isso vai ficar impregnado na alma, no espírito, por exemplo. Vamos dizer que uma pessoa sofreu um acidente de carro, né? João sofreu um acidente de carro e João morreu. João não aguentou, morreu. João, ele tem um processo de desencarne, né? Ele faz o desligamento do corpo físico e ele vê o corpo físico daquela maneira. Porque ele sai do corpo. Então, ele vê o corpo físico daquela maneira. E ele fala, caraca, sofri um acidente. O que está acontecendo comigo? Né? E aí ele começa, e aí ele vê o corpo dele todo sangrando. Então, por ele ver o corpo dele sangrando, a mente dele vai captar isso. E ele vai começar pelo processo de ter o corpo espiritual dele sangrando também. Olha isso. Então é por isso que muitos espíritos às vezes se apresentam sangrando, né? Cadeira de rodas, que eu já vi, com facada, com tiro, como se tivesse uma dor. Mas não existe dor, porque eles não têm mais corpo físico. Né? Não tem como o espírito se manter na cadeira de rodas porque ele não tem mais um corpo físico.
A dor é do corpo físico, não é do espírito. O espírito não sente, quem sente é o corpo. Entende? Então, bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco você o que acontece com esses espíritos e deixe aqui nos comentários se você conhece ou tem alguém da sua família que já faleceu, né, que já foi para o outro plano por conta de um acidente, ok? Então, se você curtiu, curte esse vídeo aqui, tá, para poder me ajudar. Se inscreve no meu canal e manda também esse vídeo aqui para aquela pessoa que você sabe que vai poder ajudar, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Ai, meu pé.